Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. A segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, é muito oportuna, porque vem muito a propósito da mensagem que o Papa Francisco, por quem rezamos, especialmente nestes dias, pela sua doença, para que recupere, a mensagem que o Papa nos escreveu para a Quaresma, que começa dentro de poucos dias. Na mensagem que o Papa nos escreve para a Quaresma, fala-nos da importância de vivermos na esperança da imortalidade, na esperança da vida eterna. E cita precisamente a carta que hoje escutamos na Santa Missa. Diz São Paulo: quando este nosso corpo corruptível se torna incorruptível e este nosso corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas demos graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no Senhor. São palavras importantes que escreve São Paulo, dirigindo aos coríntios e a todos nós, os cristãos, que ao longo dos séculos recebemos esta mesma fé, a fé de Cristo na Igreja Católica. São Paulo ensina-nos, aliás, que quando o nosso corpo ressuscitado e glorioso se revestir de imortalidade, a morte será definitivamente vencida. Foi o pecado, diz-nos a Escritura, que introduziu a morte no mundo. E aqui que também está, a morte, o aguilhão da morte é o pecado. Foi o pecado que meteu a morte no mundo. Mas, quando Deus criou o homem, otorgou-lhe, além dos dons sobrenaturais, outros dons que aperfeiçoavam a natureza da sua própria ordem. Entre eles, o da imortalidade corporal, que os nossos primeiros pais deviam transmitir juntamente com a vida à sua descendência. O pecado original trouxe consigo a perda da amizade com Deus e desse dom da imortalidade. A morte é o salário do pecado. E chegou para todos. Isto é importante porque às vezes vivemos a nossa vida sem pensar que um dia isto se acaba. E um dia que pode ser mais próximo ou mais longínquo, às vezes uma doença totalmente inesperada, outras vezes é alguma coisa mais previsível pela idade que temos, mas o que é facto é que para todos a morte há de chegar. É isto que a Igreja nos ensina. A Igreja quer lembrar-nos isto e até calha bem que suceda pouco tempo antes da Quaresma, porque a Quaresma é um tempo de conversão, de penitência, de orientação da nossa vida para Deus Nosso Senhor. E temos que reconhecer que em tantas ocasiões nós próprios e o mundo vão andando para a frente sem pensar que um dia teremos que dar contas a Deus, que nas nossas ações desta vida terrena nós julgamos a eternidade. A morte chegará para todos, para o justo como para o pecador, para o bom e para o mau, para o limpo e para o sujo, para quem faz sacrifícios e para quem não faz sacrifícios, para quem é bom e para o que peca, para quem jura, para quem não jura, tudo se reduzirá a pó e cinzas, tanto homens como animais. Lembra-te, ó homem, que és pó, e ao pó hás de voltar. E com a morte o homem perde tudo o que teve em vida. A quem só pensou em si mesmo, no seu bem-estar, na comunidade, Jesus, o Senhor, dirá aquilo que escutamos também na parábola do rico insensato: de quem será aquilo que acumulaste? Cada um levará consigo somente o mérito das suas boas obras e a dívida dos seus pecados. Felizes os mortos que morrem no Senhor. O Catecismo da Igreja Católica
que é tão eloquente sobre este aspecto, diz assim: a morte é o termo da vida terrena. As nossas vidas são medidas pelo tempo no decurso do qual nós mudamos e envelhecemos. E como acontece com todos os seres vivos na Terra, a morte surge como o fim normal da vida. Este aspecto da morte confere uma urgência às nossas vidas. A lembrança da nossa condição de mortais também serve para nos lembrar de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Temos um tempo limitado para fazer o bem. E a meditação do nosso final leva-nos a reagir contra a tibieza, contra a possível má vontade nas coisas de Deus, contra o apegamento às coisas cá de baixo, que mais cedo ou mais tarde teremos de deixar. Ajuda-nos a compreender que esta vida é um breve tempo para merecermos. Desgraçadamente, o materialismo que está tão presente na nossa sociedade, o materialismo nega a subsistência da alma depois da morte e tenta tranquilizar as consciências com o consolo de que depois sobreviveremos nas nossas obras ou na memória e no afeto dos que ainda vivem no mundo. Esquecem que isso é um disparate e um triste sucedâneo para as ânsias da eternidade que Deus quis colocar no coração do homem. Faz-nos bem pensar na eternidade. O ano jubilar da esperança fala-nos precisamente disso, a esperança da ressurreição. Com a ressurreição de Cristo a morte foi vencida, já não escraviza o homem. É este que a tem sob as suas rédeas. E alcançamos essa soberania na medida em que estamos unidos àquele Jesus que possui as chaves da morte. Quem crê em mim, diz Jesus, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, a morte foi absolvida na vitória de Cristo na ressurreição. E demos graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis. Ou seja, procuremos fazer sempre o bem. Naquele livro tão conhecido de orações, escreve assim, a imitação de Cristo. Isto está no Catecismo da Igreja Católica. Em todos os teus atos, em todos os teus pensamentos, havias de te comportar como se devesses morrer hoje. Se tiveres boa consciência, não terias grande receio da morte. Mais vale cautelares do pecado do que fugir da morte. Se hoje não estás preparado, como é que o estarás amanhã? É verdade, são palavras sérias das quais às vezes fugimos, mas que dão imensa luz para os nossos dias. Ajuda-nos a portar-nos melhor, a viver melhor. E, em concreto, a primeira leitura fala-nos da importância das palavras. Assim, as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Às vezes, como diz o Evangelho da missa de hoje, também criticamos os outros. Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua. O homem bom, mais à frente, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. Que o pensamento da morte nos dê, por assim dizer, a responsabilidade sobre a nossa palavra, sobre aquilo que sai da nossa boca. Com a nossa palavra nós podemos louvar, elogiar, podemos consolar, podemos louvar a Deus nas nossas orações, podemos dizer bem de uma pessoa, podemos dar um conselho amável, mas também, com a nossa palavra, nós às vezes podemos ser irónicos, podemos criticar, podemos amaldiçoar, podemos difamar uma pessoa. E que pena, tantas pessoas às vezes são criticadas em grupos de pessoas, de amigos, de internet, e se critica tanto a fama dos outros. Melhor seria corrigir essas pessoas, ajudá-las a melhorar. Lembrava-me de um episódio engraçado, uma história de duas meninas, a Joana e a Catarina, que certo dia, que eram muito amigas, estavam a brincar no seu jardim e a mãe escutava elas a brincar, mas enquanto brincavam, criticavam uma colega de turma. Diziam que era muito preguiçosa, que até era feia, que chateava isto e aquilo. E a mãe da Joana, que estava perto da sala onde elas brincavam, ouviu a conversa. E no final do dia, quando já não estava a outra,
A mãe da Joana chamou-a para conversar e disse-lhe: Joana, eu ouvi o que tu e a tua amiga estavam a dizer da vossa colega. Ora, vou pedir-te que amanhã de manhã faças o seguinte. Pega nestas penas, umas penas de umas galinhas que elas tinham lá no quintal, espalhas pelo jardim, a uma distância umas das outras de 1 metro. A Joana, que normalmente era obediente, embora sem perceber muito bem o que é que a mãe queria, fez o que foi pedido. E quando terminou foi dizer à mãe: já fiz o que a mãe disse. E a mãe depois diz-lhe: agora vai recolher todas as penas que colocaste no jardim. E a Joana, preocupada, respondeu: mãe, mas isso não é impossível. Não é impossível. Está vento, já voaram todas. Foi então que a mãe disse: pois é, Joana, é mesmo impossível. O mesmo acontece quando criticamos e dizemos mal de alguém. É impossível voltar atrás ou pagar o que já dissemos. Por isso, é preferível não o fazermos. Quando tiveres alguma coisa a criticar no outro, fala com ele num local onde ninguém vos possa ouvir. Ou como dizia São José Maria, se não puderes louvar, cala-te. É verdade, as nossas ações têm consequências na vida e depois à hora da morte. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, a quem rezamos todos os dias na Ave Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Para que nos ajude a sermos bem comportados diante de Deus e dos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.